Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, hoje lemos a parábola dos vinhateiros homicidas, onde nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo contou esta parábola para diretamente admoestar os fariseus a respeito da má conduta que eles estavam tendo, os saduceus, fariseus, toda a elite judaica da época, os escribas, todo o clero da época, juntamente com suas autoridades. Esta é uma das parábolas onde mais Nosso Senhor alfineta e contrapõe o comportamento daqueles que diziam e pregavam coisas a respeito das Escrituras Sagradas, mas viviam completamente em desacordo com aquilo que seria o modo de vida de um verdadeiro israelita. E por isso Nosso Senhor criou esta parábola para, de uma maneira bastante, digamos assim, direta, através de uma parábola, poder balançar e ao mesmo tempo sacudir as estruturas da consciência daqueles daquela época então que estavam a cargo de guiar o povo para o que seria o caminho das Escrituras, mas na verdade esta elite estava desviando o povo daquilo que era o verdadeiro objetivo da união com o Criador. Então o que aconteceu foi o seguinte: foi narrado por nosso Deus Salvador Jesus Cristo que houve um certo pai de família, um senhor de terras, que plantou uma vinha. Depois ele cercou essa vinha com uma sebe, ou seja, fez uma cerca perimétrica em todo o terreno. Depois construiu uma torre para observar a vigia contra os assaltantes e arrendou essa vinha para funcionários que pudessem, portanto, cuidar dessa vinha enquanto ele resolvia seus outros afazeres. E chegaria o momento onde ele viria ajustar contas do seu negócio. Esta vinha, podemos dizer, do Antigo Testamento, ela nada mais, nada menos é do que uma nação, chamada Israel. Esta nação é simbolizada aqui pela vinha, que foi plantada pelo Senhor, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando, da queda de Adão, foi preparando gradativamente, geração após geração, aquilo que era uma nação, um povo, uma linhagem especial, preparada, santa, real, para poder desta linhagem encarnar. E ele, portanto, através dessa linhagem, criou e estabeleceu uma nação, o antigo Israel. E ele cercou essa nação, ou seja, essa vinha, por assim dizer, com uma cerca, para que pudesse haver uma proteção contra estrangeiros, contra vizinhos mal intencionados, e também para delimitar os limites do que estavam não dentro ou fora desta vinha. E essa cerca que foi plantada no Antigo Testamento para a nação de Israel, nada mais nada menos é do que a lei. A lei de Moisés, os mandamentos, todo o código da lei é o que diferenciava a conduta de vida dos israelitas dos demais pagãos, que, por exemplo, acreditavam em outros deuses, possuíam outro tipo de estilo de vida não compatível com os mandamentos. Então essa cerca é aqui simbolizada, na verdade, como um significado para os mandamentos. Depois foi colocado um lagar. Esse lagar, que justamente é utilizado para pisotear a vinha, as uvas, para delas extrair aquele suco, aquela substância da qual nós vamos fermentar e produzir o vinho. Esse lagar nada mais era do que todos os sacrifícios que os levitas eram obrigados a oferecerem em prol da remissão de seus pecados, dos pecados do mundo inteiro, do povo de Israel e de todo o mundo, segundo a misericórdia de Deus, e, portanto, simboliza todos os ritos e os sacrifícios dos holocaustos que eram oferecidos a Deus no Antigo Testamento. Esta torre é um símbolo do antigo templo de Jerusalém, onde nesse templo se poderia oferecer as vigílias, as orações, o incenso agradável a Deus, enfim, todo o culto judaico que no templo do Antigo Testamento
era oferecido a Deus o seu culto de adoração agradável. E o que aconteceu, meus amados cristãos ortodoxos, foi que esses vinhateiros, para qual esta vinha foi arrendada, simboliza-se aqui por todos os saduceus, fariseus, toda a elite judaica, todo o povo de Israel, claro, por assim dizer, simboliza a vinha, mas essa elite que foi responsável, iluminada por cuidar desse povo, significa justamente isso. A elite da época que estava cuidando das questões doutrinárias da fé concernente ao povo de Israel. E então o que aconteceu foi que esses vinhateiros, observando que o chefe da vinha estava demorando, tomaram essa vinha de assalto para si. Sem possuírem garantias de direito e escritura sobre essa vinha, eles não se satisfizeram em serem funcionários e terem o seu salário. Eles quiseram se apoderar, tomar de assalto esta vinha. E então, o pai de família, quando ficou sabendo disso, aqui representado pelo próprio Deus Todo-Poderoso, então mandou, primeiramente, alguns funcionários, capatazes, que pudessem averiguar o que estava ocorrendo ali. Esses são os chamados profetas. Os profetas do Antigo Testamento foram enviados um a um em cada geração, para poderem dar conselhos à elite de Israel, que estava um pouco perturbada, a respeito de que deveriam se arrepender, deveriam começar a colocar isso no caminho mais correto, um caminho mais em acordo com aquilo que era justamente a lei, que delimitava inclusive a diferença desta vinha para outras propriedades, para outros tipos de conduta. E um após um apedrejaram, a outros açoitaram, outros degolaram, a outros crucificaram, outros mataram, outros assassinaram. E então chegou o momento onde o senhor da vinha disse o seguinte a si mesmo: bom, aos meus funcionários eles mataram, mas ao meu filho, ao meu herdeiro, esses eles não vão ter essa ousadia. Vou ter que mandar, por exemplo, o herdeiro para que finalmente tome essa vinha novamente para si, e ajuste as contas com eles. E então isso ocorreu na pessoa de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, que encarnou, e após toda a geração de envios de profetas, após toda a era de profetas, nosso Senhor encarna e vai justamente fazer o que está fazendo, que é admoestar a elite de Israel a respeito de estarem se apoderando desta vinha, tirando lucro para si e não entregando lucro para Deus, porque de fato era tudo uma questão de comércio, tudo uma questão de deturpação da lei em prol de um poder político, econômico para uma elite judaica. E então, nosso Senhor aqui profere a profecia de sua própria morte. Foi dito que nem ao filho respeitaram, mas o arrastaram para fora da vinha, ou seja, para fora da cidade de Jerusalém, como ele mesmo profetizou, como seria a sua morte, e assim o arrastaram para fora de Jerusalém, de fato assim foi, e o mataram no Getsemane, no Gólgota, e ali o crucificaram. E exatamente foi isso que aconteceu. Essa profecia foi dada pelo próprio Cristo falando dele mesmo, e isso de fato aconteceu. Então nosso Senhor aqui atacou justamente os fariseus e pergunta para eles, né, sem antes ter revelado que era justamente a eles que se referiria essa parábola, está dando indiretas primeiramente, mas perguntou: e então, o que me dizem? Quando o senhor da vinha souber que mataram seus funcionários, que mataram o seu próprio filho, quando ele vier ele mesmo agora, o que ele fará com esses funcionários, esses vinhateiros homicidas? E eles responderam, a própria elite judaica, os próprios fariseus responderam: certamente dará um fim terrível a esses funcionários malditos, e tomará deles a vinha e arrendará elas para outros. E nosso Senhor diz: sim, exatamente assim será feito com vós, raça de víboras. E aí começa a falar diretamente para eles, não mais agora em parábolas, mas dizendo: assim será feito com vós. Esta vinha, o povo de Israel, será tirado de vós e será entregue a outros, porque de fato a pedra que foi rejeitada tornou-se a pedra angular. Quem é essa pedra? O próprio Jesus Cristo. A fé que ele veio pregar, tudo que ele pregou foi rejeitado, morto, sepultado, mas tornar-se-ia, obviamente, o pilar de construção
daquilo que seria o Novo Testamento, a união total com Deus através da encarnação de seu Filho, a base de nossa fé de que Cristo, unigênito, Deus e homem uma vez, ressuscitou. E, portanto, Nosso Senhor aí encerra o diálogo com os vinhateiros. E tudo isso que aconteceu com o antigo Israel, com a elite antiga, nós corremos um risco eminente de, na nossa geração, nós, os novos vinhateiros, também acabarmos por cair no mesmo destino fatal que aqueles daquele erro antigo, do antigo Israel, também cometeram. É muito importante que nós entendamos isso, as reflexões inerentes ao fato de que no Novo Testamento também existe agora uma outra vinha, e que nós corremos todos os dias o risco de cairmos também na nossa geração no erro daquele Israel antigo, daqueles vinhateiros antigos. Como no passado houve o plantar de uma vinha e era Israel, agora houve também o plantar de uma nova vinha. Essa é a Santa Igreja Ortodoxa. Ela foi plantada por nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, em sua própria pessoa, em seu corpo místico. E ainda que os poderes das trevas tentem abalar as suas estruturas, jamais os portões do Hades vencerão a igreja. Foi dito e garantido por nosso Senhor isso. E, portanto, essa nova vinha, ela é justamente a Santa Igreja Ortodoxa. Ela também foi cercada. A cerca da Igreja Ortodoxa agora são todos os ensinamentos dos apóstolos. É o ensinamento dos apóstolos que nos distingue da verdade e da falsidade, da verdadeira doutrina, e toda a verdade do mundo em relação à verdade absoluta está contida dentro desta vinha. E essa cerca, que é o ensinamento dos apóstolos, delimita o que é ou o que não é a verdade total. Podem existir pontas de verdade espalhadas fora desta vinha, mas a verdade plena só aqui, dentro da vinha da Igreja Ortodoxa. Portanto, a sua sebe, essa cerca, é o ensinamento dos apóstolos. Depois houve também o lagar, que foi plantado, foi construído para poder pisotear, sulcar esta nova a uva do Novo Testamento, que é justamente o Santíssimo Corpo e Preciosíssimo Sangue de nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo em seu santo altar. O altar de cada capela, de cada catedral, de cada capela em cada monastério ou convento, agora tornou-se esse novo lagar, onde em cada liturgia Cristo é oferecido em sacrifício, aqui representando pelo fato de se pisotear as uvas, até que elas possam extrair do seu bagaço todo o seu suco, e de fato nosso Senhor se ofereceu inteiro, todo o seu corpo, todo o seu bagaço foi oferecido na cruz, e toda a liturgia de maneira incruenta, esse sacrifício é atualizado misteriosamente, e nada dele sobra, todo o seu corpo, assim como você aproveita tudo da uva é aproveitado para a fermentação, ou seja, o suco é extraído, mas o próprio bagaço vai servir de carboidratos suficientes para gerarem ácidos alcoólicos capazes de fazerem aquela bebida fermentar e ser uma bebida de substância que nutre quem bebe. Porque, de fato, o vinho antigamente era muito diferente desta bebida meia industrializada que nós conhecemos. Um vinho bem artesanal, um chamado vinho encorpado, ele é um alimento, é uma substância que alimenta e nutre. E em certa medida, pouca medida já é suficiente para nutrir o homem. Assim também, nosso Senhor Jesus Cristo deu-se todo. Nada dele foi desperdiçado, todo o seu bagaço e todo o seu corpo foi de fato pisoteado, sacrificado uma vez por todas no altar da cruz, do Getsemane, mas cada altar da Santa Igreja Ortodoxa é um novo Getsemane, é um novo lugar da caveira, onde nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira invisível, misteriosa, mística, incruenta, continua sendo pisoteado. E o que sai como resultado desse corpo e desse sangue pisoteado é uma substância humano-divina, misteriosa, do seu santíssimo corpo místico, na sua ceia mística. O seu santíssimo e preciosíssimo corpo e preciosíssimo sangue é oferecido também como alimento para a alma, como viático para a vida eterna.
como remissão de pecados, como purificação de coração, da alma e da mente, fortalecimento das potências espirituais, como renovação de toda a criatura humana, de dentro para fora. E esta torre que foi plantada nesta vinha da Igreja Ortodoxa é a sua Santa Cruz. Em todas as cúpulas, em todo o emblema da Santa Igreja Ortodoxa, em cada torre da igreja, em cada campanário, nós vemos lá em cima plantada, erguida, uma cruz. Essa cruz é a nossa torre de vigia, que nos faz ver de todos os lados da nossa vida. Aquele que abraça a cruz é capaz de visualizar todos os ângulos de toda a nossa vida e poder estar protegido, vendo, vigiando por qual lado os nossos inimigos, os demônios, os hereges, vão nos atacar e vamos ter condições de manter uma campanha de defesa contra os inimigos que atacam esta vinha. Portanto, os vinhateiros, quem são eles agora a qual esta nova vinha foi arrendada? De uma só palavra, todos nós. De certa medida, todo cristão ortodoxo, não só os clérigos, não só os diáconos, os bispos, os subdiáconos, os acólitos, os leitores, os monges, as monjas, todos os cristãos leigos, piedosos, cristãos ortodoxos, todos eles são os novos vinhateiros. Essa igreja, essa vinha foi confiada a nós. E nós temos que dar conta uma hora. Que hora será essa? Assim como na primeira vez, na primeira vinha do Antigo Testamento, chegou o momento que foi dito que o próprio Filho seria enviado, assim também na segunda vinda, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo virá em sua segunda vinda. Mas dessa vez não de maneira humildezinha, para ser também assassinado pelos vinhateiros homicidas como da outra vez. Agora, se os vinhateiros forem maus, não fará diferença alguma, porque Nosso Senhor não virá agora humilde para dar exemplo de humildade. Ele virá rico, poderoso, estupendamente em glória, e acertará as contas, querendo ou não, com os vinhateiros do Novo Testamento. E como nos foi dado muito mais do que foi dado àqueles vinhateiros de outrora, nós seremos muito mais cobrados do que os vinhateiros do Antigo Testamento. Nós seremos extremamente cobrados, nós seremos extremamente exigidos por conta dos cânones, dos conceitos, das diretrizes que nos foi passada no que diz respeito ao Novo Testamento. Quantos ensinamentos foram nos dados? Quem foram esses funcionários que foram enviados a cada geração quando os ortodoxos desviavam-se às vezes em heresias, em comportamentos que não eram condizentes com a santa doutrina ortodoxa, com estilos de vida estranhos ao que diz respeito aos mandamentos do Evangelho? Quem são esses funcionários? Cada santo, cada fiel ortodoxo que em cada geração tornou-se santo, todos os santos de cada geração, todos os padres de cada geração foram enviados. Quando nós dizemos os santos padres, os santos, cada um deles foi enviado e continuam sendo enviados de geração em geração para corrigir, para iluminar, para ensinar, para aconselhar os cristãos ortodoxos em cada geração. Quando caem às vezes em heresias, santos confessores se levantam. Quando há um modo de vida estranho, os loucos por Cristo assumem o papel de profetas do Antigo Testamento, denunciando até czares, príncipes, duques que talvez estejam escravizando o povo num tipo de governança completamente distoante do que é a santidade. Porque agora na Santa Igreja Ortodoxa, até os governantes desse Novo Testamento só tem um único objetivo, deveriam ter: ajudar o povo em sua santidade. A nossa jornada toda é para o céu, e tudo que é em desacordo com isso não está produzindo os frutos que se espera de uma vinha. A gestão de uma vinha, ela tem que ser gerida para gerar os frutos do arrependimento, os frutos da vida eterna, já nesta vida. E, portanto, quando os vinhateiros acabam cometendo seus deslizes, o Senhor da vinha enviou em cada geração os seus santos, os seus novos funcionários do Novo Testamento, para nos admoestar. E como seremos cobrados por esses erros? E nós, de fato, se nós formos analisar, portanto, nós agora que entendemos bem todo o cenário do Antigo e Novo Testamento, desta parábola riquíssima, que nos ensina muito bem o que é que nós estamos fazendo aqui, e quanto risco que foi para aqueles,
é um risco até maior para nós também. Assim como a vinha foi tirada deles e poderá ser também tirada de nós, e nós temos um erro comum com eles, precisamos agora entender qual é esse erro comum. Por qual foi o erro dos israelitas? Número 1, que fizeram com que eles caíssem também a vaidade e a audácia de se apoderarem da vinha, matarem os funcionários do Senhor e inclusive matar o seu herdeiro. Isso tudo tem uma raiz. A raiz do erro daqueles israelitas foi o chamada falta de gratidão. A ingratidão faz com que a pessoa comece a perder um pouco daquilo que é a noção do que é que ela está fazendo ali. Ela não é a dona de nada, ela deve ser grata por ter sido contratada para administrar aquela vinha. Isso seria um bom vinhateiro. Quando ele passa primeiramente a ser ingrato, ele passa a não estar satisfeito com o que lhe foi confiado. E ele passa agora a achar que todo o que ele tem é direito dele adquirido. Ele toma por garantia que aquela vinha é dele, não lhe será tirada, e usurpa da sua capacidade, do seu cargo. E o que aconteceu foi isso. Pela raiz da ingratidão, os antigos israelitas tomaram por garantido, por direito, a sua salvação e a fé no Deus de Israel, como se essa nação havia sido dado para eles com o objetivo de sucesso aqui e agora, inclusive com viés político-econômico. E isso não era a realidade. A vinha foi plantada com o objetivo de gerar frutos de união com Deus no antigo Israel. Como também o novo Israel, a Santa Igreja Ortodoxa, só tem um único objetivo: colher frutos de arrependimento e de união com Deus. Quando nós queremos tomar isso por algo que não nos é caro o suficiente, nós passamos a ser ingratos. E depois de ingratos, nós passamos a ter um tipo de vício que é achar que já está garantida a nossa salvação. Todo cristão ortodoxo acaba caindo no mesmo erro do judeu antigo, do israelita, que diz: pela linhagem de Abraão, pelo meu sangue, pelo meu DNA, eu tenho um privilégio, um luxo adquirido e ninguém vai me tirar isso aqui. Eu posso fazer o que eu quiser e o sangue de Abraão está em mim. Então essa nação, essa fé é minha, eu faço o que eu quiser. Negativo, você era apenas um funcionário. Te foi arrendado essa nação para que você pudesse gerar frutos de arrependimento e de união com teu Deus. Não que você tem direito adquirido por ter um suposto sangue de Abraão. Ora, João Batista já dizia: até de pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. E de fato fez. Até de pedras duras, como os pagãos, como os gentios, foram feitos cristãos ortodoxos, novos filhos de Abraão, os novos israelitas do novo Israel. Só que agora no novo Israel, todo cristão ortodoxo, cada um de nós sempre corre o risco de cair nessa tentação, pensando o seguinte: Deus me escolheu, sou escolhido diante de tanta ignorância no mundo. Olhe o meu batismo, possuo o batismo dos ortodoxos, o único batismo válido, por sinal, inclusive. Olha o conhecimento que eu tenho da doutrina patrística, ninguém tem esse conhecimento. Vejo os sacramentos, os mistérios, os ícones, o canto, o templo, o lagar. Tudo isso para mim é um privilégio. Tenho por adquirido porque estou na verdade. Tenho mais conhecimento que os que não têm conhecimento. Sou mais sábio, estou na verdade, sou pleno, sou superior. É a mesma coisa, é a repetição do erro antigo. Com isso, a raiz de tudo isso é uma ingratidão a Deus. Por que é ingratidão? Porque quando nós somos realmente gratos pela fé que nos foi dada, nós nunca nos acharemos merecedores dela. Estaremos sempre trazendo à nossa memória os nossos pecados, quão indignos nós somos de termos chegado até essa maravilhosa fé. Até essa fé maravilhosa dessa vinha que nos foi dada. O que nós fizemos para poder chegar aqui na ortodoxia? Nascemos privilegiados? Não. Deus nos escolheu? Sim, mas isso é mérito unicamente dele. E não algo que nós fizemos para sermos escolhidos. Não há mérito algum, não há nada de especial em nós. Inclusive, como nós sempre dizemos, há uma chance muito grande de as pessoas fora dessa vinha, que não conhecem o ensinamento apostólico, que estão fora dessa cerca perimetral, pode ser que eles, com certeza, muito provavelmente, são muito melhores do que nós. Mas mesmo assim, Deus nos escolheu. Quão gratos devemos ser nós, os novos vinhateiros. E então, quando nosso Senhor envia os seus santos, que nós possamos acertar as contas já com eles em cada geração e dizer: estou tentando manter a gestão que me foi confiada.
frutos de trabalhos de arrependimento, ou seja, todo o asceticismo, tudo que eu estou aqui fazendo, que é pisotear o lagar, o meu suor derramado e pisotear o lagar, para usufruir desses frutos que até borbulham. Se vocês observarem a produção de vinho artesanal, ele está ali sendo pisoteado, pé a pé descalço e pé descalço. É um esforço, mas é um esforço que anima quem está trabalhando, porque quem está trabalhando vê aquele suco começar a borbulhar. Por que ele borbulha e espuma? Porque ele está começando a fermentar, está virando o resultado do trabalho de quem está pisoteando. Assim também nós, os cristãos ortodoxos, em cada altar, vemos como se fosse um borbulhar. O que é esse borbulhar? É que em cada liturgia do cálice borbulha a graça. Toda vez que aparecemos com o cálice, com o temor de Deus, fé e amor, aproximai-vos, é como se aquela fermentação, que ou seja, aquela produção de energia dentro do cálice, energia criada, dada a nós, já é para nós por si uma consolação. O estímulo de que devemos continuar o nosso trabalho ascético e não tomarmos por garantia de que estagnar-me-ei, às vezes não conscientemente, claro, mas já sou ortodoxo. Cheguei na verdade, estou dentro do corpo de Cristo. Negativo. Há que continuar se animando ao visualizando aquele borbulhar do suco do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nisso nos animar para continuar trabalhando, fazendo aquilo que nos foi dado como trabalho, como obrigação. E não achar que, na verdade, o fato de ter sido contratado por si já é um direito adquirido, um privilégio ou garantia. Isso é falta de gratidão, é falta de reconhecimento de que a graça é de Deus. É Ele que nos escolheu por um mérito unicamente dele. E se nós tivermos sempre isso voltados na nossa memória, a gente nunca cairá naquele erro do antigo Israel, de por orgulho tomar o direito adquirido, de ter sido escolhido para a Santa Ortodoxia e achar que nossa missão está cumprida. Ou até corre o risco de nos apoderarmos dessas doutrinas e desses ensinamentos como se fossem nossos e acabarmos impedindo que outros também entrem dentro da Santa Igreja Ortodoxa. Porque a cerca do Antigo Testamento ela era de fato impenetrável. Não tinha muito acordo a se fazer naquela época, porque ou você estava dentro do judaísmo ou você estava no paganismo. E ou você estava protegido dentro da lei ou você estava na loucura dos gentios. Agora, essa cerca da nova vinha ela é mais maleável. Ela é uma cerca que tem os seus colchetezinhos. Porque agora é capaz, é possível, de que todo gentil, se quiser, pode entrar. É uma cerca mais maleável, mais acessível. E ao mesmo tempo ocorre uma coisa terrível. Quem está dentro também pode sair. Pode sair se acabar cometendo o erro terrível de tomar por garantido e por orgulho isso, e não vivendo em acordo com o que foi nos dado no nosso contrato, que foram as promessas do nosso batismo. A promessa do nosso batismo não está escrita ali que está garantida a nossa salvação, mas que agora nós temos um trabalho, um contrato, no qual é possível trabalhar em prol da nossa salvação. Quando é que nós vamos saber se adquirimos ela ou não? Quando o Senhor da vinha vier acertar as contas. Uma hora ele vai vir. E ele vai acertar as contas conosco. E que ele encontre em nós os frutos de uma verdadeira vinha do reino dos céus. Os frutos de arrependimento e de lágrimas. Que ajudam mais ainda a sucar esse bagaço e esse suco da uva, produzindo os frutos que são de fato o fim último de uma vinha espiritual. O vinho, que é o produto final e residual da vinha da Igreja Ortodoxa, não é ser ortodoxo, não é ter o batismo, não é estar nas liturgias, é ver o vinho engarrafado de fato, ou seja, a graça de Deus realmente vindo morar em nós, em frutos de arrependimento, em frutos de graça. Esse é o fruto real. E sem a eterna gratidão, sem sabermos que nós não somos donos de nada, que sim, assim como entramos nessa vinha, podemos ser colocados, a vinha pode ser arrendada a outros que estão chegando e poderá ser tirada de nós, caso nós não vivamos de acordo com a fé humilde que nos foi dada pelos nossos santos padres, poderemos cair, portanto, no mesmo erro que caiu o antigo Israel. Que Deus nos livre desta calamidade terrível que pode vir a nos avassalar. Seria muito trágico ter chegado até aqui e acabar tendo nadado tanto e morrido na praia. Ou trabalhado tanto descalço,
sapateando no lagar e acabar, na verdade, sem nenhum tipo de salário e ainda perdendo o emprego pelo qual tanto se esforçou no começo. Que nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo ilumine-nos para sempre podermos estar agora na nova vinha, no novo Israel, na Santa Igreja Ortodoxa, como novos vinhateiros, oferecendo os frutos que sejam dignos das graças celestiais. A Deus, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, o Filho herdeiro do grande vinhateiro, do grande Senhor de família que tanto nos amou e nos plantou nesta vinha, a Ele seja a glória, o poder e a honra, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Digamos...